Pô, essa é a história mais foda da Copa do Mundo até aqui, né, até esse presente momento que a gente grava o vídeo. O que Cabo Verde conquistou com esse 0-0 é impressionante, assim. Eu fiquei emocionado no final do jogo, achei absurdo e arrepiado. E tem esse ponto pra gente falar e tem a ótica da Espanha, que eu quero entrar bem a fundo sobre um problema que faz alguns anos que os caras sofrem, tá. "Ah, se o Brasil fizesse uma estreia 1-1 com o Cabo Verde", ou qualquer jogo. Eu não vou entrar tanto nesse debate, mas eu acho que a crítica ou a cutucada, ela é merecida ou válida, porque achei um show muito grande e a galera muito incisiva depois da estreia do Brasil, e eu tenho todas as críticas a fazer, vocês viram o meu pós-jogo, mas eu não acho que é para um desespero, porque o primeiro jogo ele é mais tenso, ele é mais nervoso, é uma tensão fora do comum, difícil de controlar, e eu só fico curioso pra ver se as pessoas que bateram tanto na estreia, por exemplo, falaram que o Brasil: "Ah, se pegar Japão ou Holanda vai ser atropelado, não sei o quê". Por quê? Se o Brasil pegou Marrocos, que é do mesmo nível dessas, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, depende da ótica de cada um, e empatou jogando mal e poderia ter vencido. Além de tudo, teve chance pra ganhar o jogo. Então, eu acho que houve um exagero. E aí agora eu quero ver se a crítica com a Espanha vai ser 10 vezes mais, porque Cabo Verde é muito mais fraco que a seleção de Marrocos, tem menos capacidade, e a Espanha foi muito mal no jogo de hoje. A sensação que eu fiquei então é só esse ponto, tá? Não fiquem chateados nem bravos comigo, porque eu não sou desse time de ficar defendendo opinião, nessa guerra por opinião. Mas vamos lá. O que aconteceu com a Espanha hoje? A gente entrou numa máquina do tempo e voltou para 2018 e 2022. Eu falei isso em todos os vídeos que eu gravei até aqui. Por quê? Porque antes de ter Lamine e Nico Williams, a Espanha era isso aí. A Espanha de 18 e 22 era uma Espanha que tinha meio-campistas de muita qualidade, que mantinha a posse, que eram caras de pé bom no meio, refino técnico, uma Espanha que controlava, que tinha muita posse de bola, que girava o jogo, que empurrava e encurralava o adversário lá atrás, mas que tinha muita dificuldade para criar ou para gerar, gerar chance para finalizar com perigo. E hoje aconteceu exatamente a mesma coisa. E por que isso? Porque a Espanha perdeu os 2 caras que são o diferente, os 2 caras do 1 contra 1, os caras do drible. Então, tirou esses 2 caras, viram super-heróis sem seus poderes, porque volta a ser a antiga Espanha, a antiga escola espanhola que foi muito criticada e que conseguiu ser eliminada pela Rússia e por Marrocos nas últimas Copas. Então, olho nessa Espanha. Eu gravei um campo e bola e falei que a Espanha era muito bom time, que a gente sabia muito bem o que a Espanha queria fazer, que tinha várias variações, mas que dependia demais desses 2 jogadores e que esses 2 jogadores estão chegando para essa Copa lesionados, né. Eles se recuperaram nessa preparação. Se o Lamine voltar como ele estava jogando pelo Barcelona antes de se machucar, no jogo contra o Atlético de Madrid, por exemplo, maravilhoso, meu irmão, porque o Lamine é um dos melhores jogadores do mundo. Pra mim, é o melhor jogador do mundo, tá? Não necessariamente da temporada, mas de talento, de gerar jogo, de capacidade de fazer o que quer dentro do campo. O Lamine Yamal, pra mim, é o melhor de todos. Mas o Nico tem um pezinho então eu fico mais tranquilo com o Lamine, que não tem histórico de lesão, que é muito jovem. O Nico também é muito jovem, mas tem histórico de lesão e fez uma temporada muito ruim tecnicamente. Não só acidentada, mas tecnicamente. E a Espanha propõe um jogo que também depende muito desses caras. Por exemplo, hoje você viu a hora que o Lamine Yamal entra, que o jogo passa muito por ele chama a atenção do marcador, ele encontra um passe diferente pro Dani Olmo e o Oyarzabal quase faz o gol. Ele encontra outro passe por dentro no Llorente que gera uma outra chance para o Merino finalizar. Então, então muda muito o jogo da Espanha nessa maneira, porque a Espanha vai controlar, vai girar de um lado pro outro, mas fica um time burocrático sem os dois, fica um time previsível. A gente sabe o que os caras vão fazer. O Pedro e o Rodri passam a parecer dentro de campo jogadores comuns, porque eles só dão um passe de lado ou uma invertida uma hora ou outra, acabam forçando passe uma hora ou outra e são dois craques de bola. Então é um problema antigo da Espanha que parece agora, porque perdeu os 2 caras que são os poderes desse super-herói. Eh,
que é a Espanha, que ainda é a principal favorita para vencer a Copa. Eu acho que a estreia, ela tem um componente diferente, de uma tensão acima do normal, do nervosismo. A estreia não define o que vai ser a Copa do Mundo da seleção. A Argentina perdeu na Copa passada, a própria Espanha, quando foi campeã, perdeu para a Suíça lá em 2010. Então, não é isso que define, tá? Eu não vou cair nessa armadilha que eu acho que muita gente caiu, principalmente na estreia do Brasil. Mas eu acho que a gente tem que abrir o olho, porque a Espanha é um time de qualidade, mas quando tira Lamine e Nico, você olha pro banco de reserva, você não tem caras de mesma qualidade. Você não tem um pontinha de um contra um que vai pra cima, que vai driblar. Você vai colocar Ferran Torres, que é um atacante que oscila demais, que perde gols como perdeu hoje. Você vai colocar Dani Olmo, que depois da Euro também não conseguiu atingir o nível no Barcelona em momento nenhum. Você perdeu o Firmino Lopes, que era um cara que com muitas participações em gols na temporada e que também não tá disponível. Talvez valesse você ter colocado o Grimaldo pra atacar pelo lado esquerdo e tirasse o Cucurella, que sofreu demais pra atacar, então era invertida a bola nele, ele não tem muita capacidade pra atacar, recomeçava. E é uma Espanha muito lenta, mano, é uma Espanha que gira, gira, gira e a bola vai passando no pé de todo mundo. Só quando o Pedro ou o Rodri pegam que eles giram mais rápido essa bola, mas é uma bola que vai passando e aí vai pagando, não é. Porra, ela vai carimbando no pé de um. Ela não pula casas, é isso que eu quis dizer. Ela não pula casas, o passe de um cara pro outro. Tá, aproveitar que a prancheta tá aqui do lado, vamos fingir que o 10 aqui é a bola e que a Espanha tá posicionada assim, né? Tipo assim, esse passe ele não entra aqui, ele vai entrando assim, ó. E a defesa só vai balançando. Ele não entra aqui pra girar. Só o Pedri ou o Rodri que encontram mais esses passes. Enfim, é uma estreia muito decepcionante da Espanha. Isso não tem como tirar da equação. Eu gravei tantos vídeos que eu nem lembro se eu falei aqui, mas assim, não foi um jogo que o Vozinho é um grande personagem, um puta personagem. Foi foda também o que a Gazeta TV fez com ele. E ele é um grande personagem, muito legal de ver. Mas ele não fez milhares de defesas, mano. Ele fez boas defesas, ele foi bem no jogo, não é esse o ponto. A defesa, os dois zagueiros também foram bem pra caralho de Cabo Verde. Cabo Verde fez uma partida espetacular, não tô tirando mérito de nada. Mas a Espanha não conseguiu criar, inclusive por muito mérito de Cabo Verde, tá? A Espanha não conseguiu criar. Não foi que, porra, gerou 1 milhão de chances, porra, passou muito perto de fazer vários gols e não fez nenhum. Não acho que foi isso. Acho que a Espanha teve dificuldade pra criar contra uma seleção que se fechou demais, às vezes num 5-4-1, às vezes num 4-5-1. Então, olho nessa Espanha. Olho nessa Espanha. Saiu o vídeo esses dias do que eu falei do como joga da Espanha, que eu fiz. Saiu ontem, eu acho. E eu falei bastante sobre isso, sobre a influência desses dois moleques nesse time, sobre o quanto eles interferem. E o próprio quando o Lamine entrou e mudou um pouco mais a perspectiva, ainda fica um time previsível porque marcam 2, 3 caras ele, né? Então, por exemplo, o Oyarzabal, que é um cara que vai muito bem com a camisa da seleção espanhola, que é um bom centroavante, faz o falso 9, né, saindo às vezes e tal. Pegou pouquíssimo na bola hoje, pouquíssimo. Ele não viveu uma grande noite, uma grande tarde, né, é verdade, mas ele pegou pouco na bola. Quando pegou foi mal e pegou pouco, e teve pouca possibilidade de finalizar. Acho que muitas vezes a Espanha finalizou de fora da área de qualquer jeito, e acho que também não queria tomar contra-ataque, então a Espanha prefere manter posse do que ficar arriscando passe por dentro. Enfim, é isso. Acho que a crítica à Espanha tem que ser para esse jogo, pela maneira como jogou, pela lentidão, por girar tanto a bola e parecer não ter saída, né? Parecer que vai ficar tocando a bola até amanhã. Trocou quase 900 passes e criou poucas chances claras, assim, de gol. Então, teve a bola do Ferran Torres, tô tentando lembrar alguma outra muito clara, assim, que teve. Ah, teve a do Oyarzabal, que o zagueiro se joga na bola no final, né? Na bola do Lamine de 3 dedos. Enfim, a Espanha vai ter que ganhar os 2 jogos para se classificar em primeiro do grupo. Tô pensando que o Uruguai vai ganhar hoje da Arábia Saudita e vai ganhar de Cabo Verde também, mas também não acho que a seleção do Uruguai é essa coisa toda. Acho que é uma fortíssima candidata a decepcionar, inclusive nessa Copa do Mundo. Mas é porque se complicou, né? A Espanha se complicou um pouquinho, mas ainda só depende dela. Foda é, se classificar em primeiro, se classificar em segundo, pode pegar a Argentina, que é o chaveamento. Se a Argentina passar em segundo, pode pegar a Espanha em primeiro. Então, aí podem se enfrentar lá e seja o que Deus quiser. Ainda acho que a Espanha é a favorita, tá?
Mas enfim, muito tempo bola no pé dos zagueiros hoje, bola no pé de Pedro e Rodri em zonas que geravam um pouco perigo, e um ataque que funciona pouco, sem os 2. Esse é meu ponto, é um time dependente dos 2 moleques, tá. O Becker tem usado um termo, caralho, lembrei agora, que é pássaro sem asa. A Espanha sem os 2 é um pássaro sem asa. Eu falei que é um super-herói sem seus poderes, né, e é quase que a mesma coisa, é um sinal de impotência, né, que fica lá e tal, mas não funciona como deveria funcionar. Deixa nos comentários e qualquer tema sempre, deixa sua sugestão, tá bom? Beijo pra vocês.